Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo aqui na live da Casa do Caminho. Meu nome é Renata. Estamos aí, iniciamos na quinta-feira o livro Vinha de Luz. Hoje já vamos para o capítulo 2. Fica aqui o convite, né? E o pedido, pessoal. Quem assiste, gosta aqui das nossas lives, deixa um joinha, compartilha. Vamos levar aí a palavra de Jesus, as palavras da doutrina espírita aí em frente, certo? Então fica aí o nosso pedido. Joinha e quem puder compartilhar também agradecemos. Para a nossa live, nós pedimos o seguinte, pessoal. Amor no coração, né? Primeira coisa, para a gente receber bem as palavras de Jesus e também uma aguinha. Hoje eu tô até uma aguinha com gás aqui também. Uma garrafinha com água, pode ser uma jarra, pode ser um copo com água, tá bom? E quem tiver alguém doente em casa ou alguém que vocês queiram aí oferecer água fluidificada que não esteja muito bem, vocês separam a água dessa pessoa, tá? Mas se na casa estiverem todos bem, com a graça de Deus, podem compartilhar uma garrafona grande de água com todo mundo, tá bom, pessoal? Por que a gente pede para colocar água aí na live? Porque a gente sabe que a gente recebe a visita dos mentores espirituais nos nossos lares no momento da live e eles deixam sempre ali um remedinho, uma ajudinha na nossa aguinha, tá bom? Por isso que a gente pede a live, tá? Deixa eu ver já quem tá entrando aqui para eu dar os recadinhos lá da nossa casa, que vamos começar às 8h30. Carminha, boa noite, minha flor, seja bem-vinda. Otília Colombo, boa noite, seja bem-vinda, Otília. Angelina, minha amiga, boa noite, muitas vibrações. Airan, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Val, bom dia. Bom dia, ó. Que loucura. Desculpem. Boa noite, Val, seja bem-vinda, minha amiga. Professora Edinalva, boa noite, seja bem-vinda. Eric Meire, boa noite. Seu Décio, um beijo para minha amiga Rosana. Boa noite, sejam bem-vindos, meus amigos. Sueli Valeriano, minha amiga querida, seja bem-vinda. Ju Esconza, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Celina Duarte, minha sogra amada, que alegria ver você aqui, Cê. Boa noite, Rosana, minha amiga. Rosana, minha manicure linda, que cuida das unhas ruídas aqui da pessoa. Seja bem-vinda, Rô. Celina, minha sogra, que linda, boa noite. Antônia Santos, boa noite, seja bem-vinda, Antônia. Boa noite, amigo Manuel. Que chuvinha, né, amigo? Só gratidão, né, Su? Gratidão é o melhor sentimento que a gente deve cultivar, né? Depois do amor. Muito bom. Que alegria ter vocês aqui. Pessoal, também, né? Além da aguinha aqui na live, também tem já um pessoal que está acostumado a colocar os nomes aí para as vibrações nos comentários. Quem quiser, esteja à vontade. Coloca o nome da pessoa, se está encarnada ou desencarnada. Também temos as listas de vibrações pelos bichinhos de estimação. Pessoal, se alguém não quiser colocar o nominho aí para vibração por qualquer motivo, né? Não tem problema nenhum. Pega um papelzinho do lado, anota os nomes, né? Tem muita gente que às vezes pede para mim, eu coloco aqui, tenho as minhas listinhas aqui com os nominhos, né? Porque eu tô falando, não consigo botar aí nos comentários. Então, quem quiser também pode colocar aí do ladinho de vocês, tá bom? O que vale é a intenção. Então, podem ficar à vontade, certo? Agora vamos dar os recadinhos da nossa casa. Nós temos uma sede, né, presencial no Campo Limpo, em São Paulo, e nós recebemos lá as pessoas para palestra, para passe, para água fluidificada, todas as terças e quintas às 20 horas, sexta-feira às 14 e às 15 horas e domingo pela manhã, às 9, às 10 e às 11 horas. É uma alegria para a gente receber vocês. Quem puder comparecer lá é sempre muita alegria, tá, pessoal? Mantemos
todos os cuidados, né? Máscara, álcool gel, tudo bonitinho. Então, a gente pede, inclusive, para quem quiser, em um desses dias que eu falei aqui para vocês, na nossa casa, que entre em contato via WhatsApp para poder dar uma olhadinha se está muito lotado, se tem vaga certinho, ou se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer informação, podem chamar lá no WhatsApp que a gente responde, tá bom? Um outro recadinho da nossa casa é que nós temos a evangelização infantil aos sábados, pessoal. É muito importante a gente já começar a ensinar o evangelho e a doutrina espírita para as nossas crianças desde cedo, tá? Então, ao sábado, das 8h30 da manhã às 10h30 da manhã, evangelização infantil. Na evangelização infantil não precisa agendar, é só chegar lá no horário das 8h30, tá bom, pessoal? Tem as meninas lindas lá que fazem a evangelização com as crianças, é muito legal, muito divertido. Fica o nosso convite para a evangelização infantil. Nossa casa também, como é normal, né? Temos as nossas continhas lá para pagar de consumo, de aluguel, de tudo mais, de manutenção. Então, como é que a gente se mantém? Nós temos um bazar que funciona de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, com a nossa irmandez. Tem muita roupa bonita lá, sapato, artigos de cozinha. Tá bom, pessoal? Então fica o convite para vocês visitarem o nosso bazar. E também, se vocês quiserem nos ajudar, né, para também manter o bazar aberto, aceitamos todos os tipos de doação. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso também, o WhatsApp da casa ou o Messenger aqui do Facebook, estamos à disposição para esclarecer. É só dar uma chamadinha aí, tá bom, pessoal? Então, esses são os recadinhos de hoje da nossa casa. Deixa eu ver quem mais chegou. Vamos ver, vamos ver. Regina Popará, o pessoal pedindo vibrações. Seja bem-vinda, Regina! Drica Torres, boa noite, seja bem-vinda. Deis, boa noite, minha amiga. Acabei de falar do você do bazar. Que bom ver você aqui. Cristina Murray, boa noite. Que alegria ter você aqui, Cristina. Muito bom. Marlene Souza, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, minha amiga do coração, Elza. Boa noite, Maria, minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Como disse o Manu, né? Tá essa noitinha de chuva e nada melhor do que lermos aí um pouquinho dos ensinamentos de Jesus e domingo é especialmente bom a live, né? Porque aí já nos prepara para a semana, para segunda-feira a gente já acordar amanhã com as palavras de Jesus na mente e no coração, e ó. E na terça que dá aquela desanimada, a gente tem live de novo. Aí a gente já se anima, aí já vamos para a quarta animada. Aí nem dá tempo de desanimar, já vem a quinta, live de novo. Aí a gente já se prepara para o final de semana, né? Aí domingo, vem sexta, sábado, aquela animação. Domingo, live de novo, para a gente começar de novo outra semana. Então é muito bom, é muito com muita alegria. E essa aqui de domingo eu acho uma delícia, porque nos prepara aí para o início da semana, que nem sempre a gente começa lá muito animado, né, pessoal? Denise, boa noite, minha amiga. Que alegria ter você aqui. Angelina, foi na casa, sexta, que alegria, que bom saber. Contem aí para mim também se mais alguém foi lá na casa. Muito bom. Ó, a Denise foi hoje lá na casa, tá até pedindo para guardar a aguinha dela que ela esqueceu lá. A gente guarda, né, Dedê? Muito bom. Quem tiver a oportunidade de conhecer nossa casa presencialmente, é muito legal. Como eu disse, vocês vão ser recebidos com muito amor e alegria lá na nossa casinha, tá bom? Turma, vamos começar agora, né? O estudo às 20h30. Fiquem à vontade aí nos comentários. No final a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Então vamos juntos, nos unindo aí em pensamento, nos unindo no coração. Vamos fazer uma corrente bem grande de amor. E vamos elevando o pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos encarnados. Vamos elevando o pensamento a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pelo seu exemplo, pelo seu evangelho, pela governança do planeta Terra.
Vamos também elevando o nosso pensamento a Dr. José Maurício, mentor espiritual da Casa do Caminho, elevando o pensamento até os nossos mentores em particular, aos mentores espirituais dessa live que nos visitam os lares e os corações nas nossas amadas lives. E assim conectados, vamos agradecendo por tudo e rogando que nos auxiliem com o entendimento da lição de hoje e principalmente a colocarmos em prática as lições dos evangelhos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que coisa boa que é fazer uma prece, né, pessoal? Nossa, é muito bom fazer uma prece. Chegou mais uma turma aqui. Ana Pereira, vibrações, muito bem. Maria, vibrações. Antônio Carlos, boa noite. Muito bom, que alegria ter vocês aqui. Podem continuar aí mandando os recadinhos à vontade. Não esqueçam do meu joinha, para o Facebook entender que a coisa é boa e poder levar nossos ensinamentos aí para frente, tá, turma? No final a gente bate mais um papinho. Ó, o livrinho, né, como a gente disse no começo, é esse aqui, Vinha de Luz. Estamos no capítulo 2 na noite de hoje. O capítulo 2, pessoal, chama Vê como vives. É para a gente ver como a gente vive mesmo essa lição, é para a gente buscar este entendimento. A leitura de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13. E é um trechinho de uma parábola, que é a parábola das minas, que é uma parábola muito parecida com a parábola dos talentos, tá? A frase da parábola escolhida por Emmanuel é: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha, né? Então, ele deu uma mina ali para cada um, né? E Ó, ele chamou 10 servos e ele tinha 10 minas. Então ele deu uma mina para cada um, tá certo. Pensei que eu tinha dito 10.000. Não, tá certinho, deu uma mina para cada um. Então, por isso que eu disse, é bem parecida com a parábola dos talentos, né? Que ele dá uma quantidade de talento para cada um e manda eles, né, utilizarem da melhor forma. E na parábola das minas, o que acontece? Alguns multiplicam as minas, outros voltam com a mina a mesma quantidade, outros não voltam sem nada, né? E é assim conosco, né, pessoal? Se acontecesse agora, nesse momento, tá? Isso tá até no Evangelho, a gente até hoje pela manhã estudamos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se Deus viesse e desse, dividisse todo o dinheiro do mundo igualzinho para cada um, em muito pouco tempo essa igualdade ela já acabaria. Porque assim, cada um está de acordo com a sua evolução e cada um vai tomar decisões de acordo com aquilo que já conhece, que já aprendeu. E nós todos estamos em estágios de evolução diferentes um dos outros. Então, eu tenho certeza que nesse momento, ó, eu tô olhando aqui, são 26 conexões que nós temos aqui no Facebook, né? Pode ser que temos mais que 26 pessoas, porque às vezes tem pessoal que coloca ali em um celular e tem mais pessoas assistindo. Então, vamos considerar aqui que tenhamos 30 pessoas aqui assistindo essa live, né? Vamos supor que cada um recebesse uma quantia em dinheiro. Eu tenho certeza que cada um faria uma coisa diferente. Uns gastariam em favor de si mesmo, outros pagariam contas que são em atraso, outros começariam um negócio, outros ajudariam alguém que está necessitado. Então, cada pessoa vai utilizar aquilo da forma que acha melhor, né? Então, a gente nem pode falar que ele fez certo ou que ele fez errado, né? Porque cada um vai fazer de acordo com o seu adiantamento. O que é importante a gente aprender é como a gente usar tudo na nossa vida da melhor maneira possível. Para quê? Para podermos ter um melhor aproveitamento. Vamos dar um exemplo aqui, eu já vou começar a ler a lição, né? Vamos supor que uma pessoa pegue o dinheiro e dê para uma pessoa que esteja necessitando.
parece que tá correto, né? Ok, a pessoa que está necessitando vai ali usar o dinheiro, às vezes para pagar uma dívida, ou para comprar um remédio, para fazer um tratamento, enfim, não importa. Tá errado? Não tá. Uma outra pessoa vai pegar esse dinheiro, por exemplo, vai começar um negócio, vai abrir um negócio. E desse negócio, aí a pessoa pode pensar, nossa, mas a pessoa é gananciosa, né? Não sei o quê. Mas desse negócio pode ser que rendam frutos, que gere um emprego, que ajude outras pessoas, né? Que se descubram coisas para auxiliar o outro. Então, tá errado? Não tá errado. Então, assim, é muito complicado para a gente ficar julgando o que o outro faz ou não, ou o que a gente faz ou não, porque a gente vai sempre errar ou acertar, tá? De acordo com o nosso conhecimento. E essa lição, Ver Como Vives, é justamente para a gente perceber isso. O que eu recebi e o que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi, tá? Ele usou aqui o exemplo da mina, que é uma moeda, que é um dinheiro, mas a gente não pode só pensar nisso, a gente tem que pensar como é que a gente está fazendo na nossa vida como um todo. Porque todos nós, ao momento da gente encarnar aqui, da gente nascer, todos nós recebemos a nossa quantidade de mina ali bonitinho, né? Então Deus fala: olha, você tem ali a sua quantidade de vida e tudo é escolhido, a gente participa dessas escolhas, né? E aí a gente tem que ver como é que a gente vai aproveitar, tá? Se a gente for lá, por exemplo, nos livros do André Luiz, nos Mensageiros, por exemplo, nos Mensageiros, nos Missionários também, né? Nos Missionários vão ter isso mais detalhadamente. Ele vai falar, inclusive, que a gente programa quanto tempo o nosso corpo físico está preparado para viver. Então, tem pessoas que preparam um corpo físico para viver 80 anos, 90 anos, 70 anos, 40 anos, depende do caso. Então, se a gente tem essa informação, que a gente recebe esta carga, né? E a gente tem que saber aproveitar para a gente conseguir usar ela toda, né? Então, vamos ver se eu consigo me fazer entender melhor. Então, vou chutar aqui porque eu não sei disso, porque a hora que a gente nasce, a gente esquece, né, pessoal? Mas vamos supor que eu, Renata, tenha recebido, né, do plano maior, em comum acordo com aquilo que eu planejei para minha encarnação, um corpo físico capaz de viver 80 anos, né? Só que aí, durante a minha vida, eu não faço bom uso desse corpo. Eu não cuido da minha alimentação, eu não cuido da minha saúde, eu abuso de álcool, eu abuso de uma série de coisas. O meu corpo vai chegar aos 80 anos? Não vai. Então, eu não estou fazendo um bom aproveitamento daquilo que eu recebi. Então, é nesse sentido. Eu dei também esse exemplo do corpo, a gente pode dar exemplo de mais um monte de coisa, tá bom, pessoal? Então, nós temos que sempre olhar para a nossa vida e ver aquilo que a gente está disponível para a gente fazer bom uso daquilo que a gente tem disponível. Porque também não adianta a gente ficar imaginando coisas e tentando, ah, mas se eu tivesse isso, mas se eu tivesse aquilo, né? Porque a gente sempre vai ter alguém melhor que a gente e alguém pior que a gente. Tá? Então, não adianta a gente ficar querendo olhar e comparar nossa vida com a vida do outro. Vê como vives você mesmo, tá? Então, esta introdução que eu dei é um pensamento meu de acordo aqui com o que eu li na lição. Agora vamos ver o que o Emmanuel está falando e vamos também tirar um ótimo proveito disso. E ele começa assim: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Então, o que ele está começando aqui a falar? Que somos seres divinos, sim. Somos criaturas de Deus, então somos boas criaturas, somos seres maravilhosos, porque Deus não faz nada imperfeito, né? Então somos seres perfeitos, estamos na nossa caminhada. E o que ele fala, né? Que nós somos.
que a nossa vida é um ato religioso. Se a gente for na palavra religioso, na palavra religião, se a gente for como essa palavra, da onde veio essa palavra, ela veio do latim, está querendo dizer religar. Então, todos nós devemos nos religar a Deus a todo momento. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé de pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Dizer assim, né? A gente só quer cobrar daquela pessoa, no padre, do palestrante espírita, a gente só quer cobrar a boa conduta dela. Fala assim, ele tem que ter a boa conduta porque é palestrante espírita. Ele tem que ter a boa conduta porque é médium lá na casa espírita. Ele tem que ter a boa conduta porque é pastor da igreja, porque é padre lá na igreja, sacerdote de alguma forma. E não é assim. Todos nós devemos nos esforçar para ter a boa conduta. E esses que estão com essas marquinhas aí que eu falei, né, com essas patentes, com esses cargos, eles são tão falhos quanto qualquer um de nós, tá? Podem falhar e falham, tá, pessoal? Por isso que a gente também não deve colocar a nossa expectativa no outro e nem achar que o outro vai nos dar super respostas ou que o outro vai resolver nada na nossa vida, porque não vai. Todos nós, independente da nossa profissão ou posição social, devemos nos ligar com Deus, com o Criador. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado, né? Então ficam tão preocupados com roupa, com rituais, que esquece o que vem lá principal do cristianismo, que é esta ligação com Deus. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. De novo, mais preocupado com as coisas exteriores do que com Deus. Porque assim, pessoal, tudo é importante, né? A gente tem uma boa vestimenta, uma boa alimentação, uma boa conduta, socialmente falando, é importante, mas não é mais importante do que a gente estar ligado com Deus, tá? Os espíritas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz da verdade da nova revelação pudesse constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis, né? Então, não, aquela pessoa ali é médium, ela não pode errar nunca. Ela não vai errar, mas a gente vai errar, a gente é médium, a gente é espírita, a gente vai errar. Mas a gente está buscando acertar. Só que nenhum de vocês e nem eu, nós temos que. Eu só vou começar a melhorar quando eu tiver este título aí de doutrinador, este título de palestrante, esse título. Não, a gente tem, como eu disse no começo, vamos firmar bem isso, que todos nós, independente de raça, de cor, de sexualidade, de crença, nós temos que nos religar a Deus, tá? E ele vai falar assim, ó. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente, que eu acabei de dizer. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Todo mundo, como eu disse, tem ali a sua encarnação programada, todo mundo tem uma tarefa. E nós temos que nos esforçar, cuidar bem do nosso corpo físico, da nossa mente, nos religar a Deus, para a gente conseguir utilizar ali do começo ao fim aquilo que a gente programou, tá? O comerciante está em negócios de suprimento de fraternidade, né? Se não tiver alguém ali tocando um comércio, concordam que vai ser muito difícil para chegar o alimento, a roupa na nossa casa? O administrador permanece em negócios de orientação e distribuição de responsabilidade. Sempre a gente tem que ter alguém para organizar o trabalho. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação, porque precisa ter alguém ali botando a mão na massa, né? As mães e os pais foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Porque uma família de verdade, ela é devotada aos filhos, né? Tanto o pai quanto a mãe. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar, né? Nessa época aqui, então, que seria o equivalente também ao engenheiro, ao pedreiro, né? Se ele não faz uma casa bem feitinha, cai na nossa cabeça, né, pessoal?
O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo, né? Quantas coisas boas a ciência nos traz. Gente, olha, eu vou falar uma coisa simples, tá? Quando a gente tá com aquela dor de cabeça danada, não consegue fazer nada. Eu tenho muitos episódios de dor de cabeça, quem tem sabe. Que bênção é ter aquele comprimidinho, tomar e dali a pouco tá melhor. Que bênção que é, não é? Está com aquele febrão, com aquela gripe, ter aquele remedinho para tomar para aliviar, né? Fora isso, como eu disse, um exemplo fim, fora outras doenças gravíssimas aí, né? Que a medicina faz com que a gente melhore, que a ciência consegue com que a gente cuide melhor do nosso corpo físico. Então, a ciência está aí para ajudar todo mundo. E quando o cientista descobre uma coisa, por exemplo, a vacina agora, né, da Covid, né, pessoal? Se não tivesse a vacina, a gente ainda ia estar aí trancado em casa. Então, a vacina beneficia a humanidade toda. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio, né, gente? Sem cozinheiro, sem a gente fazer comida, como é que ia ser, né? Todos os homens vivem na obra de Deus, todos, sem exceção, até aqueles que a gente chama de ruim, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontra-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Então aqui também ele volta ali, né, nesse finalzinho na parábola, que são usufrutuários. É quando você usa uma coisa que não é sua. É um usufrutuário. Então, você vai usar enquanto você viver. E nós somos usufrutuários do nosso corpo físico, da natureza, de tudo que temos. Porque quando a nossa vida chegar ao fim, a gente não deixa tudo aqui. Então, somos usufrutuários. A gente não tem nada em definitivo. E o que que ele fala? Que a gente está negociando. Aí a gente volta lá no comecinho da parábola, né? O que que a gente vai fazer com o nosso talento, com a nossa mina, com os bens que Deus nos permitiu utilizar? Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Então, nós temos que confiar e pedir a Deus a orientação para que possamos viver a vida da melhor maneira possível, porque sempre nós vamos prestar contas é com Deus e com a nossa consciência, né? Não é com o outro, não. Ai, não é com o outro. Eu não vou poder falar, ai, o outro não fez, então eu também não fiz. Não vou poder falar isso. Porque é só nós mesmos, nós, nossa consciência e Deus. Ninguém mais tem nada a ver com isso. Por isso, pessoal, tomem a rédea da vida de vocês sempre, né? Eu falei tomem a rédea, mas eu vou mudar essa frase. Vamos todos nós tomar a rédea da nossa vida, eu me incluo, né? Porque todo dia é necessário que a gente pense nisso. E vamos à recomendação da lição do Emmanuel, né? Vê como vives. Vamos todos nós firmar esse compromisso de olhar para as nossas vidas e pelo menos nos esforçarmos em ser seres melhores. Vamos nos esforçar para nos responsabilizarmos pelas nossas decisões, né? Sem martírio. E confiando em Deus e em Jesus. Então, essa lição hoje, ver como vives, é muito reflexiva para a gente pensar mesmo na nossa vida. Essas lições do Evangelho é quase que uma ferramenta que Jesus nos dá para vivermos cada vez melhor. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente reflete, mais afiadinha fica as nossas ferramentas, né? Mais justinhos ficam aí os nossos aparelhos aí para viver a vida da melhor forma possível. Porque, gente, quem conhece o bem, quem conhece o amor, não faz o mal mais. É impossível, não consegue. Por isso é muito importante esse esforço nosso em conhecer a palavra de Deus e esse esforço nosso em praticá-las, né, pessoal? Em buscar a boa palavra, buscar serenar o coração e o pensamento, tomar as decisões baseadas naquilo que a gente aprende, né? Então, tudo isso é importante e faz parte aí da nossa caminhada. Vão ter dias muito bons, muito alegres, que vai dar tudo certo. Vão ter dias que não vão ser tão bons assim, que nem tudo vai dar certo.
e tá tudo bem. É só a gente aproveitar todas as experiências com fé em Deus e em Jesus, certo? Espero ter plantado aí hoje no coraçãozinho de vocês este ânimo, né? Para tomarmos as rédeas das nossas vidas, para olharmos direitinho as nossas atitudes e seguirmos em frente cada vez mais firmes. Muito bem. Convido vocês, após essa reflexão aqui do Evangelho, uma reflexão à reforma íntima, né? Para novamente nos unirmos aqui em coração, em pensamento, para vibrarmos, né, pessoal? Esse momento da vibração é o momento que a gente doa todo esse amor, esse sentimento que a gente vai construindo aqui durante os nossos estudos. Então, nesse momento, vamos nos unir e muito amor, e muita compaixão, fraternidade, né? E vamos emanar aí dos nossos corações por todo o planeta Terra, por todos os seres que nesse planeta vivem. Vamos vibrar muito amor pelos doentes do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrar muito amor pelos nossos irmãos desencarnados. Vamos vibrar igualmente aos nossos irmãos que estão reencarnando no planeta Terra com as suas missões definidas. Vamos vibrar muito amor. Vamos vibrar muito amor pelas crianças, pelos jovens e pelos idosos, especialmente por aqueles que se encontram em situação de rua, em situação de abandono, em situação de cárcere, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar amor e perdão por aquela pessoa que estamos com dificuldade de nos relacionar, que estamos magoados. Vamos vibrar amor e perdão para que um dia possamos restabelecer esses vínculos. Vamos, nesse momento, aproveitar que estamos aqui todos unidos e reunidos e vamos vibrar em conjunto por todos os nomes colocados na live de hoje. Vamos vibrando amor, saúde, perdão, fraternidade. Vamos também, pessoal, vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela união de todas as religiões e pelos benfeitores espirituais. Vamos, nesse momento, vibrando pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e, com a permissão de Jesus, vamos vibrando muito amor e fortalecimento a nós mesmos. E nesse momento em que vibramos a nós mesmos, vamos pedir humildemente que a equipe espiritual, que já está conosco desde o início do nosso estudo, que eles possam reorganizar os nossos centros de força, aliviar as nossas dores físicas, aliviar as nossas dores emocionais. Que nesse momento da espiritualidade possamos receber o bálsamo calmante, revigorante, e que já com a permissão de Deus e Jesus possamos sentir o alívio das nossas dores, o alívio das nossas preocupações, o alívio das mágoas em nosso coração. Já vamos assim sentindo todo o nosso corpo, os nossos centros de força, todos alinhados, todos energizados. E nesse momento em que recebemos essa energia maravilhosa do plano espiritual, vamos rogando humildemente que deixe colocado na nossa água, pelo plano espiritual, os fluidos salutares, os remédios, os calmantes, que tudo seja colocado na nossa água neste momento. E assim, vamos agradecendo pelo tratamento espiritual, pela água fluidificada, os remédios espirituais. Vamos agradecendo a Jesus e a equipe maravilhosa da Casa do Caminho, a equipe espiritual que veio nos atender agora. Rogamos a Deus e a Jesus que possamos na terça-feira estar juntos aqui novamente, com mais uma lição do Evangelho. Rogamos também que sejamos preparados até esse dia para a melhor compreensão do Evangelho e das lições e sempre, sempre, sempre rogando o auxílio para colocarmos em prática todas essas lições que estamos recebendo. E assim, abraçados, envolvidos em muito amor,
vamos dar por encerrada a live na noite de hoje. Que assim seja. Ai, que coisa boa. Vou até tomar um golinho da minha água. É bom demais, né, pessoal? Deixa eu ver quem mais chegou. Coisa boa. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Oh, o Ale tá aqui na live. Que alegria, Ale. O povo já tá com saudade de você. Cristina Murray, vibrações. Eric Meire, vibrações. Elza Deis, Edinalva. Isso aí, confiança e fé em Jesus, né, professora Edinalva? É muito bom. Adailton, boa noite. Que legal ter você aqui. A professora Edinalva, a Ju, todo mundo pondo vibrações, que alegria. Minha tia Dulce, amada, te amo, tia Dulce, que alegria ter você aqui, que assim seja sempre. Gratidão, Regina Mobará, Patrícia Siqueira, vibrações, Airã, gratidão. Dedê, minha linda, gratidão. Patrícia Siqueira, gratidão. Maria, minha amiga, gratidão. Celina, minha sogra amada, gratidão. Patrícia Siqueira, ótima semana a todos. Drica, muito obrigada. Estou muito feliz de ver você aqui na live, viu, Drica? Volte sempre, minha amiga. Adoro ver vocês aqui. Ju também, muito feliz de ver você aqui. Gratidão. Turma, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado desse tamanhão, bem grandão para vocês. Que possamos ter uma semana muito abençoada. Que Jesus visite a nossa casa, visite o nosso coração sempre, que possamos estar juntinhos aqui, né? Estudando a palavra de Jesus e nos fortalecendo firmes e fortes. Eric Meire, muito obrigado, boa noite. Cristina, muito obrigada. Um beijo, Drica. Ildinha! Oi, Ildinha! A minha companheira de aula, de palestra, de trabalho na Casa Espírita. Um beijo, Ildinha! Um beijo, Marlene, um beijo também. Valeu, turma. Terça-feira estamos junto aqui novamente. Um beijo no coração de vocês.